Abrindo a porteira com a Unai Leilões e apresentando Bons Negócios. Olá, estamos começando o podcast da Unai Leilões, Abrindo a Porteira. Vem com a gente! Abrindo a porteira com a Unai Leilões e apresentando Bons Negócios. Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à casa da família Unai Leilões. Hoje, segunda-feira, a última segunda-feira do mês de maio que foi de grande desafio para a nossa pecuária, um mês onde a seca chegou de fato, o frio aqui na nossa região já chegou também, e estamos aqui, firmes e fortes, para mais um podcast, para mais uma semana acompanhando aí o dia a dia do mercado na pecuária da nossa região. Dou uma boa noite muito especial ao Ricardo Augusto, lá de Paraupeba, acompanhando com a gente, a Maia, o Ronei e também ao Andrei Benvenuti. Espero não ter errado o sobrenome, Andrei. E em seu nome aí, cumprimento a todos que estão ligados aí, especialmente aí da região sul do nosso país, né?
E o motivo, Andrei, da sua presença aqui hoje é muito especial, afinal de contas, seu irmão está aqui hoje participando do nosso podcast. Então, hoje, falo também aí para o nosso amigo Ricardo Augusto e todos que estão chegando por aqui, hoje iremos falar sobre a pastagem, ou melhor, as diversas utilidades da pastagem do Tifton 85. O Tifton, ele que compõe uma pastagem muito produtiva, e isso será abordado pelo especialista Glauco e também pelo Lourenço, eles que fazem parte das Chirumudas. Eles que estiveram na AgroBrasília essa semana, e tem uma relação de parceria aqui na nossa região com a Liliane Queiroz, a Dama do Agro, e vieram para o nosso podcast hoje para trazer conteúdo de qualidade, trazer informação a respeito do Tifton 85, essa pastagem que nós iremos acompanhar juntos aqui, que é muito produtiva e deve ser, sim, levada em consideração, deve ser analisada, para poder implementar na sua propriedade e na sua pecuária. Bem, antes de fato recebermos aqui o Glauco e adentrarmos ao tema, nós reforçamos a nossa agenda da semana. Afinal de contas, essa semana teremos 3 grandes leilões de gado de corte, a começar de amanhã. Amanhã, terça-feira, é dia do tradicional leilão de gado de corte da Unaí Leilões. Serão aí aproximadamente 1.000 animais, gado para cria, recria e engorda. Então tem muito bezerro, bezerra, vaca parida, muito gado já confirmado para o leilão de amanhã. Em seguida, o leilão será na quinta-feira lá em Buritis. Lá em Buritis, um leilão carga fechada, um leilão especial, lá em parceria com os sindicatos produtores rurais lá de Buritis. Então, vem aí o leilão AgroShow Buritis, dia 30 de maio, quinta-feira, 17 horas. Com certeza, um grandioso leilão de gado de corte. Já tem muito gado confirmado lá para esse leilão. Então, a região de Buritis será agraciada com esse grandioso leilão Unaí Leilões e Sindicatos Produtores Rurais de Buritis. Mas a semana não para por aí, pois o sábado será o dia do leilão carga fechada Amigos da Pecuária, aqui em Unaí, dia 1º de junho, já iniciando aí o mês de junho com o grandioso leilão de gado de corte. Amigos da Pecuária, sábado, 10 horas da manhã, tudo com transmissão ao vivo aqui pelo canal da Unaí Leilões no YouTube. Então, este canal, o canal da Unaí Leilões, esse canal que está acontecendo esse podcast, é por aqui que acontece toda a programação da Unaí Leilões. Então eu te convido, se inscreva no canal da Unaí Leilões neste momento, se inscreva aí, dessa forma você será convidado a participar de tudo que acontecerá na nossa programação. Agradecer aí a participação aí também do Rodrigo Farias, também a Daiane Marques, o Diogo Goulart e o grande amigo Giovanni Felipe, Progene Agronegócios, já está ligado conosco, ele juntamente com o Ronei, essa dupla dinâmica da pecuária, sempre acompanhando aqui a Unaí Leilões. Obrigado pela audiência de todos vocês. E o Carlos Antônio, lá de Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Como eu disse, um alô muito especial a todos lá do Rio Grande do Sul, nessa região maravilhosa, acolhedora, uma cultura riquíssima, que é o Rio Grande do Sul, os gaúchos. Obrigado pela audiência de todos vocês. Bem, nesse início também a gente agradece aí a parceria com a BR Agroterras, ela que é a grande apoiadora do nosso podcast, a BR Agroterras, o Ricardo Ferreira, ele que é especialista na comercialização de fazendas. Então você que deseja fazer negócios aí, comprar ou vender uma propriedade rural, você já deve direto já pensar na BR Agroterras, Ricardo Ferreira, ele que está sempre conosco. Então, lá no Instagram da BR Agroterras tem um portfólio completo de todas as fazendas que eles estão disponíveis aí para o mercado. E ainda hoje nós vamos apresentar uma maravilhosa fazenda que está à venda aqui na nossa região. Bem, agradecemos aí a audiência de todos mais uma vez. Hoje um tema muito importante, muito interessante. Nunca antes nós tínhamos aí esse conteúdo aqui no podcast, que é especificamente falar do Tifton 85. A implantação, detalhes, dúvidas, tudo, pragas, doenças, como combater, como ter uma pastagem de qualidade, como ter mais produtividade por hectare, mais quilo de bezerro, mais arrobas, Então, isso tudo será falado aqui hoje. Agradecer aí a grande presença, virtualmente, claro, do grande Lázaro Luiz,
diretamente lá de Uruana de Minas, Fazenda Terra do Sol. Obrigado pela sua audiência. Você que é pecuarista de fato, vive dentro da porteira o dia a dia, eu acho que esse podcast hoje vai ser muito interessante para você também, viu, Lázaro? Obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Bem, e a partir de agora, eu já dou as boas-vindas, né? Muito boa noite, dou as boas-vindas aí ao Glauco Benvenuti. Seja muito bem-vindo à Casa da Família Unaí Leilões. Seja muito bem-vindo ao podcast Abrindo a Porteira. Meu buenas noites a todos. Obrigado, Caio, por este convite. Como diz o gaúcho, debulhar a perna e chegar até o programa Abrindo a Porteira. E eu cheguei aqui e, como se diz lá no sul, o rancho, a tramela já estava para o lado de fora e a gente bolhou a perna. Então, meu muito obrigado a você, obrigado a Liliane Queiroz e muito obrigado a todos os ouvintes e também mandar um grande abraço para o pessoal do sul, especial a minha família que estão ouvindo e também para o Rodrigo Farias, que hoje me solicitou, quando eu falei que estaria aqui, ele disse: me manda um alô que eu vou estar presente. É isso aí, a amizade ela é muito importante na vida, né, Glauco? Justamente, então, essa conexão das pessoas é que nos faz crescer. Então, quando tu começa a ter boas companhias, você começa a crescer. Então, estando com boas pessoas, você é uma boa pessoa também. Diz aqui que é junto dos bons que a gente fica melhor. Com certeza. Glauco, hoje é uma oportunidade incrível aqui de uma troca de experiências, né? E ganhar conhecimento mesmo com a sua grande experiência nessa área aí do Tifton 85 na implantação. Mas antes de falarmos de fato do Tifton, comenta um pouquinho sobre a sua história de vida, sua trajetória, né? Você relatava mais cedo que nasceu em Santo Antônio das Missões, lá pertinho da Argentina, né? E hoje aí já tem negócios quase que no Brasil inteiro. Então, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, sua relação com a pecuária, com o campo, com o agronegócio, né? Então, vamos começar te conhecendo para depois a gente falar sobre o Tifton de fato. Muito bem, Caio. Então, a minha família, pelo lado dos reis, chegou ao Brasil por volta de 1819 e de lá para cá sempre foi feita a sucessão na pecuária e eu aos 7 anos já trabalhava com meu pai, era tirando leite, no caso, né, produtor de leite, e sempre estive ligado e saí um pouquinho fora da agricultura só para estudar 2 anos e voltei de novo para pecuária e sempre ligado aos temas em produzir alimentação. Tive uma época que eu dava assistência à fazenda, que trabalhava com nutrição animal e também controle de endo e ectoparasitas. Então eu tenho minha vida dos 50 anos, 44 anos ligado ao campo, à pecuária, sempre estive com o pé nela. E Glauco, cá entre nós, você imaginava que chegaria aonde chegou hoje? Caio, tu sabe que assim, eu demorei 20 anos, eu demorei praticamente 6 anos para mim atingir esse meu sonho. Que eu tinha esse sonho de transformar a implantação de Tifton. E todo mundo dizia que eu era louco, que isso não existia, porque teria gente com muito mais valores aquisitivos e que já teria outras pessoas que também tinham estudado mecânica e por que não teriam desenvolvido. E eu lidando com a parte de nutrição, eu consegui chegar numa propriedade e falei para ele que deveria resolver o problema de volumoso. E aí que eu fiz o desafio para ele para implantar o Tifton, e ele me disse: mas como que nós vamos implantar a Tifton que é manual? Não tem gente para fazer isso. Então, e aí eu falei para ele: mas eu tenho o projeto de uma máquina e se o senhor me ajudar a gente faz e implanta a sua fazenda. E dito isso, a gente fez e dali a gente começou. E como é que era o nome desse pecuarista? O pecuarista era o seu Valdir Schmidt, lá do Itaqui Grande. Que bacana. E ali a gente começou, né? E eu ainda estava trabalhando numa empresa de nutrição animal, assistências fazenda. E dali a gente só veio buscando novas tecnologias, conhecendo.
Nunca parei de estudar o Tifton. Ano passado tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos, ficar uma semana na Geórgia, onde foi desenvolvido o Tifton, para aprender realmente todos os manejos, de como melhorar ainda mais a minha expertise que eu tinha. Então, tu veja que eu já tenho uma carreira no Tifton, quando a gente implantou na propriedade do meu pai, há 20 anos atrás, até hoje, sempre estudando e levando o melhor para a pecuária do Brasil. Hoje a gente está presente em 14 estados brasileiros, já tenho mais de 500 fazendas ou sistemas de implantação em fazendas, né? Hoje a gente chega aí a mais de 12 mil hectares implantados de Tifton. Então a gente tem uma bagagem aí sobre produção de Tifton, os desafios, né, que a gente consegue levar ao pecuarista. E aí eu te pergunto, Glauco, por que o pecuarista, especialmente, por que o pecuarista aqui do Noroeste Mineiro, de Minas Gerais, deve implantar a pastagem de Tifton dentro da fazenda dele? Veja bem, Caio, por que ele deve implantar? Porque ele tem uma redução de área implantada, mexida com pastagem, aonde que numa área, uma pastagem convencional, para ele ter 1000 UA, 1000 cabeças, ele precisaria 1000 hectares. E com a implantação de Tifton, ele vai precisar simplesmente de 100 hectares. Então ele tem uma redução de volume de área, de capital investido em área e tendo uma maior produtividade ainda. Por quê? Porque o Tifton, pela alta questão de proteína, rebrote muito rápido dele, que o rebrote dele é entre 18 a 22 dias que a gente trabalha, então proporciona a ele ainda um ganho maior de peso, né? Tem vários projetos nossos aí que o pecuarista está produzindo no Tifton até 3.000 quilos de peso vivos. Então esse é o essencial do Tifton. Caramba! É muita coisa, né? E aí, com tanto benefício, Glauco, o pecuarista pode pensar, deve ser muito difícil implantar uma pastagem de Tifton. E de fato? Seria difícil, tá? Porque o trabalho dele é manual, porque como nós fizemos as mudas, elas são mudas clonais, a gente tem um viveiro, onde que a gente retira os clones e leva para fazer a muda. E hoje, esse foi o meu grande desafio com aquele fazendeiro, né, da gente mecanizar. Então, o produtor, nessa questão, ele não precisa se preocupar com mão de obra. Por quê? Porque a gente faz o projeto para ele, mostrando para ele o que ele precisa fazer no solo. Pronta essa etapa, eu venho com a minha equipe, com a plantadeira, com as mudas e entrego o projeto para ele realizado. Seria que nem entregar a chave da construção para ele, tá? Essa é a minha missão, é o meu serviço de fazer isso ao pecuarista. Glauco, é de extrema importância essa seriedade, profissionalismo e entrega para que vocês estão propondo para o pecuarista. Porque o pecuarista, muitas vezes, ele se preocupa muito com as atividades dentro da porteira, né? E às vezes não tem acesso ao conhecimento que você teve lá nos Estados Unidos, não tem acesso a esse novo maquinário que você desenvolveu e acaba que ele deixa de ter rentabilidade na atividade. Pensa a pecuária leiteira, o incremento de redução de custo que se teria com a implantação do Tifton, né? É um grande exemplo, né? Caio, como tu falaste por último do leite, vou me referir ao leite, então que eu, desde os 7 anos, tirava leite, o tempo que tirava o leite à mão, que nem lá no sul, com o barro, a meia canela, né? Então, quando tu implanta Tifton para pastejo, para produzir leite, o aumento é significativo, porque veja bem, que tu está com uma pastagem de alta proteína e de alto volumoso. Leite sai pelo que a vaca come. Então precisa ser uma pastagem palatável, de alta digestibilidade e com proteína. E para a pecuária de corte também, porque quando tu desmama um bezerro, que a média nacional hoje está em 170 quilos,
Quando você tem uma lavoura de pasto de Tifton, tu consegue chegar a 290 quilos. Por que que acontece isso? Porque a vaca aleita muito mais para o bezerro e o bezerro também começa a comer proteína. Tá? Então, aí é que está o pulo do gato, como se diz. Né? E então, veja bem, Caio, que numa pecuária dessas, quando o produtor começa a cuidar da porteira para dentro, começa a ter muito mais resultado. Eu sei exatamente que o preço não está bom, mas quando tu cuida da porteira para dentro, que tu tem alta produção e menos custo e tu se torna mais eficiente, aquela pecuária se torna mais rentável. Eu recebi na semana passada de um pecuarista que em 150 hectares, ano passado, que esteve extremamente seco no sul, ele faturou 1 milhão. Ele me disse assim, uma prova na casa de 1 milhão, tá? 990 e poucos mil reais, em 154 hectares de Tifton, tá? Então, é a prova que pode ser produzido. Cara, que bacana. E prova de que você está no caminho certo, né? De um trabalho que realmente entrega resultado, solução para o pecuarista. A Liliane Queiroz acaba de compartilhar conosco aqui um comentário e ela já começa o seguinte: Glauco, o mestre do Tifton. E ela diz que te agradece por toda a assessoria, né, que teve lá com a Fazenda São José. E ela diz que a fazenda nunca mais foi a mesma depois da implantação do Tifton. Então ela fala assim que a excelência em produção é algo incrível. Então esse aí é o melhor do trabalho, é esse feedback positivo, né, Glauco? Não, com certeza, e isso é o que eu recebo de todos os pecuaristas, né? E então a Liliane é uma prova disso daí, porque a quantidade de alimento que ela produziu, né, ela mesma ficou surpreendente pelas quantidades que produziram. E veja bem a versatilidade que o Tifton proporciona. Né? Tu pode fazer feno, tu pode fazer silagem, tu pode fazer pré-secado, tu pode pôr animais. Se tu quiser, depois de ter colocado os animais, fazer feno, tu pode fazer feno, ou vice-versa. Então, é uma implantação que tu planta uma vez só na vida, ele é perene, tá? Desde que tu deixa as condições para ele, tu planta uma vez só. E é um capim que chega aí de 17% a 21% de proteína bem manejado. E um detalhe, Caio, que tu falou, que a Liliane compartilhou, nós não somos vendedores de muda. Nós vendemos um projeto e a gente fica acompanhando o produtor. Tá? Esse é a melhor coisa quando a gente vem tomar um café, vem conversar com o pecuarista. A gente sempre está no bate-papo, mostrando para ele como pode ser feito, as viabilidades, o melhor caminho para ele fazer. Né? Então, nós somos pessoas presentes na fazenda. Perfeito, e isso faz toda a diferença. Glauco, nós gostaríamos agora de mostrar algumas imagens, né, do trabalho de vocês, quanto à assessoria, implantação. Vou pedir que o André coloque na tela, né? E enquanto a gente vai vendo essas imagens, vamos comentando a respeito do trabalho, né, que é feito desde as mudas, né, até a implantação de vários projetos. E aí, para essa fala técnica, nós vamos convidar o Lourenço, que é o agrônomo, né, e também trabalha junto com a Chiru Mudas, Lourenço Salbego. Ele que é agrônomo, ele que acompanha o projeto de perto e é essa assessoria que faz a diferença. Lourenço, enquanto nós vamos acompanhando essas imagens na tela, comenta para a gente, né, por que você é agrônomo, por que tanta gente se especializa no soja, milho, sorgo, cana-de-açúcar, por que você se especializou no Tifton, meu amigo? Então, muito boa noite a todos aí, obrigado, Caio, por nos abrir as porteiras aí, nesse microfone potente aí, para o agronegócio, para a pecuária. Então, Caio, eu trabalhei grande parte da minha vida no Cerrado, eu sou de origem lá do Sul também, estou há 20 anos já no Cerrado, metade da minha vida no Cerrado brasileiro, venho da área de grãos, e a pecuária, assim como a área de grãos, também
digamos assim, vem se profissionalizando, né? Vem exigindo cada vez mais do produtor, aquela pecuária antiga que se fazia, onde o produtor ganhava dinheiro nas pontas, como se diz, né? Comprava na baixa e vendia na alta, ela está com os dias contados, né? Então, hoje o pecuarista tem que ganhar dinheiro no meio, que nem a gente fala, que é na eficiência produtiva. E eu me especializei na área de solos, né? E fui começando a ter algumas demandas de consultoria na área de pastagens. E aí eu fui obrigado a começar a estudar a questão da fertilidade do solo em pastagens. E aí, quando eu recebi o desafio do Glauco aí de melhorar essa questão de plantabilidade, nós observamos que o Tifton é uma cultura bastante exigente, e para a gente explorar esses números todos que o Glauco mencionou aí, não dá para ser em solo tradicional de outros capins, de braquiárias, de capins menos exigentes, né? Então, hoje a gente preconiza nos projetos lavoura de produção de forragens. Então, a gente trata os nossos projetos hoje com adubação praticamente equivalente a uma lavoura de grãos, né? Para a gente poder entregar e garantir esses números que a gente se propõe, nós temos que fazer base de solo, né? E eu vi aí uma oportunidade de negócio nessa parte pecuária, poucos profissionais estavam atuando, e aos poucos eu fui migrando. Então, hoje, praticamente, quase que todo o meu trabalho agronômico hoje é voltado a ajudar os produtores aí de todo o Brasil a produzir forragens em maior quantidade, melhor qualidade e com custo-benefício equilibrado, né? Lourenço, o que te chamou mais atenção quando você foi lá para a Geórgia, lá para os Estados Unidos, onde nasceu essa variedade? O que mais te chamou a atenção que você trouxe aí esse conhecimento na bagagem? Então, cara, a gente é um estudioso da área, mas como a gente brinca, né, nós éramos que nem papagaio de pirata, tanto eu como o Glauco. A gente falava aquilo que a gente lia na bibliografia, aquilo que a gente escutava outros colegas, outras pessoas falar. E isso chegou a um ponto que, digamos assim, a gente precisava validar esses números, né, validar esses resultados. Daí eu lancei o desafio para o Glauco, falei: Glauco, nós precisamos ir lá onde nasceu tudo, onde tudo foi criado, estudar na fonte com quem desenvolveu o trabalho, né? Aí nós conseguimos o acesso, conseguimos o contato lá com o pessoal da pesquisa da Universidade Federal de Tifton, lá na Geórgia, fizemos essa viagem para lá, e, digamos assim, hoje, tanto eu como o Glauco, a nossa equipe técnica da Chiru, a gente fala com propriedade, com autoridade, aquilo que nós ouvimos do pesquisador-chefe que desenvolveu praticamente tudo que se tem de gramas do gênero Sínodo a nível de mundo, né? Nós tivemos a oportunidade lá de visitar mais de 600 variedades de Tifton, de Gigs, de outras gramas do gênero em si, né? E para nossa surpresa, quando eu fiz a pergunta lá para o Dr. Bill, que é o chefe hoje da pesquisa, de todas as 600 variedades, qual que era a melhor, ele me devolveu a pergunta, né? E aí, por nossa surpresa, aquilo que a gente já vendia a ideia, a gente já sabe hoje, a gente já sabe isso, mas segundo ele também, não conseguiram fazer ainda a nível de mundo uma grama do gênero Sínodo mais produtiva e mais versátil do que o Tifton 85. Então, essa informação a gente traz de quem é digamos assim, o pai da criança, né? O Dr. Bill trabalhou 20 anos com o Dr. Glenn Burton, que é digamos assim, foi um dos precursores, né? Então a gente fica feliz, por quê? Porque nós estamos no caminho certo, né? Escutando isso de quem desenvolveu, de quem pesquisa isso, quem doou uma vida em função da pesquisa das gramas, que a gente hoje se beneficia no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, mas em vários países onde ela está presente. Lourenço, e por onde começa o plantio ou a implantação do Tifton na fazenda? Nós temos diversas imagens, e aí nós podemos pegar aí, em especial, a imagem aqui de Minas Gerais, né? Nós temos uma imagem onde mostra o preparo da terra lá da fazenda da Liliane Queiroz, do Nelore Dama. Vamos começar por esta imagem, apenas esta imagem, e aí você vai comentando a respeito dessa implantação, Glau. Então, o trabalho da Chiru Mudas, depois da negociação, da assinatura do contrato, a gente tira todas as dúvidas do
do cliente. Começa com a parte técnica, né, que são as análises de solo. Como a gente preconiza aí lavoura de produção de forragem, a gente trabalha em cima de uma correção de solo para poder fazer essa base para receber o tipo. Então começa com a análise de solo, a gente faz o pré-projeto, apresenta para o cliente todos os custos que ele vai ter com o nosso trabalho de implantação, o custo com calcário, com gesso, com adubação, com herbicidas, enfim. Quando é alguma área de lavoura consolidada, que é possível fazer plantio direto, a gente tem máquina hoje para fazer plantio direto. Quando não é possível fazer plantio direto, porque tem que fazer alguma intervenção para fazer preparo de solo, fazer perfil, a gente orienta o produtor como fazer a questão do preparo. Quando é alguma área declivosa, a gente orienta a questão de fazer a parte dos terraços, e até o momento que chega a hora da gente fazer a implantação. No momento da implantação, daí o Glauco vem com a equipe dele de implantação, vem com a plantadeira, vem com as mudas, e aí é realizado o plantio. Normalmente eu e o Glauco acompanhamos esse plantio até o final, e depois eu sigo, digamos assim, assistindo o cliente até o momento que essa área está fechada, a ponto dele ou largar os animais para fazer pastejo ou largar uma segadeira para fazer feno. Então esse acompanhamento, essa garantia, ela é contratual. Então o cliente que contrata o serviço da Chiru-Mudas, ele não tem risco nenhum de não receber a sua pastagem ou a sua forragem, digamos assim, fechada e pronta para o uso, né? Nós vimos ali a outra imagem, André, por favor, que aí já tinha feito o preparo do solo e aqui já estava em andamento aí a parte do Tifton, né, Lourenço? Exatamente. Nessa imagem aí a gente dá para observar que a área já estava preparada, o pivô já estava montado, já foi orientado a fazer o preparo em nível, então o cliente já fez os terraços, já fez o preparo do solo, a distribuição dos insumos, tudo em nível, né, para evitar a questão de erosão, né, a parte de conservação do solo. Aí dá para ver a imagem da área no momento do preparo, todos os terraços feitos, o pivô já montado. E olha o resultado. Aí dá para ter o panorama aí da área depois de formado. Como é que foi, Lourenço, acompanhar esse projeto aí da Liliane Queiroz? Foi um desafio bastante grande, né, Caio? Porque era um pivô relativamente grande, era um pivô bastante heterogêneo, porque tinha uma área de várzea, uma área um pouco mais baixa, tinha uma área de solo mais alto, onde era um pasto degradado, tinha uma área de um pequeno cerrado que o produtor teve que abrir e formar para poder fechar o círculo do pivô. Então a gente tinha um solo bastante misto, né? Foi preciso fazer correção através de taxa variável, agricultura de precisão, para tentar equalizar o solo, né? Então, digamos, tem área aí dentro do pivô que é a área de primeiro ano, que é a área que era cerrado, foi corrigida, foi preparado, foi feito solo nela, base de solo, para ser implantada. Aí vocês podem ver na imagem aí como é que está bem uniforme, depois de fechada, os animais fazendo o pastejo, o pivô ao fundo. Então, um dos desafios foi esse, né? Equalizar o solo, que era bastante heterogêneo, nunca tinha sido lavoura, digamos assim, correção pesada ali, e a gente precisava fazer isso num pequeno espaço de tempo para receber essas mudas, né? Beleza, Glauco. Então a gente já viu que tem a muda, que tem acompanhamento técnico, que tem o preparo do solo, né, toda essa parte. E vimos que é um resultado positivo, que a conta fecha, que o resultado existe. Mas e na hora que vai para a parte técnica de doenças, pragas, como é que é isso? Tem que ter um cuidado especial? Então, Caio, com certeza tem que ter um cuidado especial, apesar do Tifton ser um material bastante rústico, né, bastante resistente, mas como a gente se propõe a fazer uma lavoura de produção de forragem de alta performance, tem que ter os devidos cuidados. E todos esses cuidados, esses protocolos de manejo sanitário para pragas, para doenças, tudo isso durante o período em que a garantia da implantação cobre, a gente passa tudo isso para o cliente até o momento do fechamento. E depois do fechamento da área, digamos assim, quando a área está pronta para ser pastejada ou cortada o feno, a gente faz a entrega técnica, a maioria dos nossos clientes optam por ficar conosco. Aí a gente tem um programa de consultoria estendida, que são contratos anuais, que eu faço hoje já em 14 estados no Brasil,
São mais de 15 mil hectares de gramas que eu atendo hoje, com consultoria técnica para produção de feno, pré-secado, forragens ou pastejo, enfim. E nessa consultoria estendida, que são contratos anuais, ali a gente monta todo o plano de ação, todo o protocolo, de acordo com, digamos assim, o perfil da propriedade. Se vai fazer feno, a gente monta o protocolo de produção de feno, estima quantos cortes vai produzir, a gente estima também a questão da extração, extração de nitrogênio, de fósforo, de potássio. Isso é programado pós cada corte, fazer essas correções. A questão de praga, a gente monta os protocolos também para controle de praga, controle de doenças. A gente trabalha bastante forte na questão do manejo biológico, que aí você não precisa tirar o gado de cima, então permite você fazer esses controles com bastante eficiência. Sim. Nessas áreas, tanto de praga como doença, sem tirar os animais de cima, sem ter, digamos, período de carência nem toxidez. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha, né? Depois da garantia que o cliente recebe a área, a gente tem a opção do cliente continuar conosco e fazer essa consultoria estendida. E ali Perfeito. a gente monta o plano de ação. Perfeito. Uma dúvida muito interessante do Frederico Garcia. Ele fala o seguinte: sobre a correção do solo, quando existe a necessidade de uma correção maior em terras menos férteis, ele pergunta o seguinte: você já chegou a recomendar um plantio de uma outra lavoura, seja soja ou milho, para ajudar nessa correção antes de vir um Tifton? Boa noite, Frederico, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta, por participar com a gente. Então, Caio, em alguns casos, sim, quando a gente tem tempo de fazer um planejamento, tem alguns casos que até o cliente opta por fazer um plantio, por exemplo, de uma soja, ou até mesmo uma palhada de braquiário, ou um mix de cobertura. A gente já tem orientado a fazer isso, para você ter uma rotação de culturas, ter raiz trabalhando no solo, incorporação de matéria orgânica em profundidade, ciclagem de nutrientes. Então, a gente já fez sim. Em alguns momentos, quando se tem tempo e planejamento, a gente faz essa recomendação para fazer essa, digamos, uma cultura antecedente ao Tifton, né? Bacana. E uma informação interessante é que no caso lá da Liliane Queiroz, do Nelore Dama, ela utilizou uma pastagem degradada e já implantou aí o Tifton, né? Então, com toda a assessoria de vocês aí, com certeza ficou um resultado incrível, né, Lourenço? Exatamente, Caio. O projeto da Liliane ficou um projeto bem bacana. Até hoje a gente esteve fazendo uma vistoria na área dela, esteve fazendo um bate-papo rápido com ela. E ela citou o exemplo que a gente falou lá no início do desafio, que era que o Tifton produziria muito, mas isso naturalmente, todo cliente acaba, digamos assim, meio que subestimando o potencial produtivo do Tifton, porque realmente são números que, em primeiro momento, para quem está acostumado com os pânicos normais, as braquiárias, acaba assustando um pouco, né? Mas quando você faz, digamos assim, o beabá correto, o protocolo do jeito que a gente recomenda, ele produz muito, e aí às vezes o cliente acaba não conseguindo colocar a lotação de gado suficiente para consumir todo aquele material, ou até mesmo a produção de feno, né? Acaba excedendo as expectativas do cliente. E a gente fica feliz com isso, porque é um problema bom para resolver. Sim, né? claro, claro. Perfeito. Uma outra pergunta que chegou vem lá do Eugênio Brandão, ele que sempre acompanha o nosso podcast, e pergunta o seguinte: como é que é o comportamento do Tifton no período da seca, né? Nós vimos ali que a Liliane implantou debaixo do pivô, e quando no sequeiro, tem alguma recomendação diferente? Como é que ele se comporta? Na seca ele trava mais um pouquinho? Como é que funciona? Boa noite, Eugênio. Muito obrigado pela participação, obrigado aí por trazer essas perguntas aí. Então, Caio, o Tifton é uma cultura bastante resistente, né? O Tifton, na genética dele, metade da genética dele é africana e a outra metade é americana. Então, essa metade da genética africana confere a ele uma resistência muito grande à seca, à falta d'água, até mesmo no eventual acidente aí, até mesmo fogo, né? Porque ele possui reservas subterrâneas muito agressivas, né? Reservas de carboidrato e tantos estolões como rizomas, que permitem ele rebrotar muito rápido. Quando a gente faz um perfil de solo bem feito, preparo de solo, com calagem, com adubação,
isso você cria um ambiente propício para que essa raiz se aprofunde. Então eu tenho imagens, inclusive, de Tifton, uma escavação de barranco, com 12 metros de profundidade, em solo argiloso. Então a gente sabe que o enraizamento do Tifton é muito profundo, ele busca água em grandes profundidades. Então, na época da seca, é claro que você não vai ter uma velocidade de rebrote, você não vai ter uma produção, um volume de massa, como você tem na chuva. Até mesmo porque na época da seca aqui no Cerrado, nós temos mês de junho, julho, um pedacinho de agosto, com fotoperíodo menor, com menos horas de luz, com menos temperatura e falta d'água. Então, o crescimento da grama nessa época ele é muito pequena, mas ele não morre por causa dessas características que eu falei, essa resistência, essa reserva energética que ele tem na raiz. Perfeito. Então, você pode fazer um feno em pé, que nem a gente fala aqui no Cerrado, pode fazer um pastejo, porque algum crescimento ele vai ter, e nas primeiras chuvas lá, em setembro, outubro, quando começa a chover no Cerrado, a velocidade de rebrota dele é muito grande, né? Então é um material que você pode ter... Claro que você usar num ambiente irrigado, você tem um potencial produtivo muito maior. Mas não quer dizer que você não possa utilizar ele no sequeiro. A gente tem vários e vários clientes que fazem feno, inclusive, em áreas de sequeiro. Ele vai muito bem. Bacana. E você já ouviu falar do capim vaqueiro? Já vimos falar, inclusive... Já matamos várias áreas de capim vaqueiro e plantamos Tifton em cima. Eles podem ser comparados, Tifton e capim vaqueiro? Tem alguma correlação? Pelo que você falou aí, o Tifton é bem superior, né? Então, Caio, essa foi uma das dúvidas que nós levamos para os Estados Unidos. O capim vaqueiro não faz parte do programa de melhoramento genético da Universidade Federal de Tifton. Então, digamos assim, ele não segue as mesmas normas da universidade e a questão da produtividade dele é muito inferior ao Tifton. A gente brinca que fala que o vaqueiro tem prazo de validade. Então ele produz muito bem 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, quando o cliente tem uma disponibilidade de adubação, principalmente orgânica. A gente tem alguns clientes no sul que têm dejetos suínos, dejetos de vacas de leite. Então quando você tem disponibilidade de dejetos em abundância, ele até produz um pouco mais. Mas ele tem aquele pico de produção, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois ele começa a cair a produtividade. Então, nós já tentamos recuperar várias áreas de vaqueiro degradado e gastamos tempo, gastamos dinheiro e acabamos se frustrando. No final, o cliente acabou matando e optou por entrar com um Tifton. Então, assim, em termos de qualidade da produção de forragem, indiscutivelmente o vaqueiro produz um feno de alta qualidade. Só que, comercialmente falando, não é interessante, porque você não consegue produzir um volume por hectare ano que seja interessante a questão comercial. E, além do mais, você tem um alto custo das sementes. Eu acho que até nem está fabricando mais sementes dele, a gente não tem mais visto sementes para vender. E tem a questão do prazo de validade, que a gente brinca, né? Então, você faz um alto investimento de sementes. Você tem uma restrição muito grande hoje de herbicidas. A gente já não tem no Brasil hoje herbicidas registrados para Tifton, a gente acaba adaptando alguma coisa que se usa em outras culturas, em outras gramíneas ou em cana-de-açúcar, e o vaqueiro é muito sensível para esses herbicidas, até porque um dos herbicidas principais que se usa hoje, ele age em plantas que produzem sementes, e o vaqueiro é uma planta que produz semente. Então, quando você acaba usando esse herbicida no vaqueiro, você acaba diminuindo bastante a questão até da população dele, da longevidade. Então, digamos assim, não tem como comparar a questão da produtividade do Tifton com o vaqueiro, né? Bacana. Obrigado pela resposta. Aí uma pergunta também do nosso amigo Eugênio. Bem, agora a pergunta do milhão. Vimos que é produtivo, vimos que dá resultado. E custo por hectare quando comparado a outras pastagens? Como é que a gente fica nisso aí? Então, cara, se você comparar hoje o custo do Tifton em relação a outras pastagens, ele acaba ficando muito mais interessante. Por quê? Porque você consegue colocar uma lotação de gado muito maior por hectare, você consegue um ganho de peso médio diário muito maior por hectare, você tem uma velocidade de rebrota muito maior, você tem uma digestibilidade mais elevada, você tem nutricionalmente falando, é um material extremamente rico. Então, é fácil de fazer esse cálculo. Por quê? Porque você faz mais com menos. A nossa proposta hoje que é 10 para 1.
você pegar o que você tinha em 10 hectares e colocar em 1 hectare. Você tem uma velocidade de rebrota muito grande do tifto, comparado a outros capins, principalmente os pânicos, os cespitosos. Aí teve cliente que tinha um módulo rotacionado, matou a metade, plantou tifto e continuou com a outra metade de pânico. Ele pastejava aquela metade de tifto, quando chegava a hora de pular para o pânico não estava pronto ainda. E isso não é um defeito do pânico, a gente não está aqui para falar bem ou mal de capim nenhum. São características diferentes. Então, o tifto, como ele tem uma velocidade de rebrota maior, uma resistência ao pisoteio maior, produz um volume de massa por hectare maior, ele tem um acúmulo maior de matéria seca por hectare dia, ele se torna muito mais produtivo e muito mais econômico para o cliente, porque você precisa de uma área 10 vezes menos para alocar o mesmo número de gado. Show de bola. Lourenço, Cássio Spagnolo está te parabenizando aqui pelo seu trabalho, está acompanhando com a gente aí, te parabenizando aí por todo o compartilhamento de conhecimento. Ô Cássio, muito obrigado aí. Mandei o link agora há pouco para o Cássio. O Cássio, eu sou obrigado a fazer uma ponderação aqui, porque o Cássio é um dos clientes hoje que a gente tem lá no Rio Grande do Sul, um dos caras mais caprichosos que tem. O Cássio é um cara daqueles catedráticos que tudo que a gente fala para ele fazer, ele faz. E 2, 3 dias depois ele dá um feedback, Lourenço, funcionou, foi bem. A gente tem vários vídeos gravados na propriedade dele. Ele tem uma propriedade relativamente pequena. E se você vê os números que o Cássio faz na propriedade dele, com todas, digamos, as adversidades do clima que o Rio Grande do Sul passou nos últimos 3, 4 anos, foi seca, agora 2 anos de enchente. E o Cássio consegue fazer uns números lá que deixa até a gente que é profissional da área intrigado com isso, né? Então, obrigado aí, Cássio, parabéns pelo teu capricho e pelos números que você consegue fazer. Você é um grande incentivador do nosso trabalho e faz a cada dia mais que a gente conversa contigo e vê as imagens que tu nos manda, que nós estamos no caminho certo e que realmente a gente fala a verdade para o produtor, né? Eu sempre peço para o Cássio, quando ele vai mandar um vídeo para mim ou gravar um áudio, eu falo, Cássio, fala a verdade. Se você estiver mentindo o número, você está mentindo para você mesmo, porque você vive disso aí. Então eu falo, Cássio, se está engordando 500 gramas, fala 500 gramas. Se está engordando 1 quilo, fala 1 quilo. Então é um cara assim que ele põe a planilha dele, ele abre a planilha de custos dele para a gente e realmente dá para ver que faz acontecer os números aí. Parabéns, Cássio, obrigado aí pela audiência. Show de bola, Lourenço. E aí a gente volta àquela imagem do gado no pivô da Liliane Queiroz, né, Loridama, aquela imagem maravilhosa, né, a gente chama ela na tela e, né, a gente volta com o Glauco para a gente comentar um pouquinho mais sobre o projeto, né, Loridama, né, esse projeto aí que realmente é modelo para a pecuária do Noroeste Mineiro, né? A gente destaca a qualidade dos animais, realmente um Nelore produtivo, um Nelore que entrega resultado e a genética atrelada à nutrição, juntamente com o manejo, este é o tripé do sucesso, né, Glauco? Não, com certeza, sem sombras de dúvidas, né, Caio? Juntando genética com alta produção de forragem e qualidade. Então, às vezes, não adianta tu chegar numa propriedade e ter um grande volume de capim, né? E o capim ser de baixa qualidade, ser de ruim qualidade, ruim palatabilidade, né? Ruim digestibilidade. Então as pessoas olham às vezes por tamanho de capim e não se deve olhar por tamanho, deve ser pelo que ele entrega, né? Por tamanho, por as características dele. Então, por isso que o Tifton sempre é mais rentável do que os outros capim. Perfeito. Glauco, a gente conversou muito com o Lourenço aí a respeito da parte técnica, da parte de assessoria, né, de assistência técnica de um projeto, da viabilidade do negócio, né, e tudo isso ficou muito esclarecedor para a gente, né? Então, na sua opinião aí, qual que está sendo o segredo do sucesso para a Chiru? Está crescendo tanto, né? Vocês estão entregando mudas em diversas regiões do Brasil. E por que o pecuarista realmente está virando a chave, está
escolhendo aí o Tifton? É pelo resultado, é pela rentabilidade? Tenho certeza que vocês são pessoas, gente boníssimas, mas não é só pela amizade que vocês estão fazendo negócio, né? Geralmente, Caio, o que acontece? Hoje, a maioria das pessoas estão fazendo contas, tá? Então, a pecuária ela está vivendo um novo ciclo e as pessoas estão vendo. Quando a gente fala que em 100 hectares consegue produzir o que seria 1.000 de outro capim, a pessoa faz a conta. 900 hectares, vejo hoje um preço médio do hectare é 30 mil reais, ela está economizando em torno de 27 milhões. Né? Então, as pessoas estão se dando conta disso daí e conheceram nós, viram o nosso sistema de trabalho, que a gente fica presente na propriedade. E as pessoas estão fazendo isso aí pela remuneração. Tá? Então, aquelas pessoas que são empreendedoras, que são empresariais, que estão querendo virar a chave, têm nos procurado implantado o Tifton. O Glauco, está nos acompanhando aqui a Flávia Borges, ela que já esteve aqui participando do nosso podcast, contou um pouquinho da história dela como pecuarista, ela que é amiga da Liliane Queiroz também, e te parabeniza pelo seu trabalho e pergunta, existe uma quantidade mínima diária para você desenvolver o trabalho que vocês desenvolvem? Na verdade, não existe uma quantidade mínima, né? Mas a gente tem que ver que o produtor consiga dar andamento àquele projeto. Porque se tu fizer uma área, às vezes, pequena, vai ser inviável para o produtor. Né? Então, a gente sempre faz esse balanço. Tem que ser viável para o produtor a quantidade de área. Né? Porque tem que fazer adubação, tem que fazer intervenções. E muitas vezes, quando uma área é muito pequena, o produtor tem que trocar um pulverizador. Está pulverizando uma certa área, tem que utilizar o pulverizador lá. Mas é uma área muito pequena e acaba deixando. Então, nós temos um mínimo de área para cada produtor, dentro do tamanho do produtor. Perfeito. Chegou uma pergunta muito interessante. O Carlos Antônio de Oliveira que nos pergunta sobre se o Tifton funciona em consórcio com um pomar de nozes pecan. Que bela pergunta do Carlos Antônio. Funciona, é um belo sistema, por quê? Porque tu planta ele no meio das nozes, tu pode colher as nozes, embaixo tu pode colocar ovinos, mesmo depois que as nozes pecan já estão grandes, pode soltar animais e também pode fazer feno. Tu tem um aproveitamento da área extremamente, tu vai ter uma lucratividade muito grande, além das nozes pecan, do Tifton também, sendo usado para gado ou para ovinos, ou tanto para feno. Uma bela pergunta do Antônio. Que bacana. E essa lavoura de nozes, ela é mais no sul do país, né, Glauco? Eu, particularmente, nunca vi. Tem no sul tem bastante nozes pecan, e eu acredito que também tem algumas outras partes, porque hoje, como tem uma variedade genética das plantas vão mudando, pode ser até adequada a outras regiões também. Bacana, é bem nobre, né, essa produção. A produção de nozes lá no sul tem bastante nozes e também tem oliveiras, onde que também o pessoal faz a implantação. E também se fosse algum outro pomar que for mais distante as plantas, também pode ser implantado, né, Caio? Glauco, nós já estamos caminhando aí para a conclusão do nosso bate-papo, mas eu gostaria de entender na sua visão como é que você enxerga a evolução da pecuária nos dias de hoje, né? Você que nasceu na pecuária, trabalhou durante muitos anos dentro da porteira, na pecuária leiteira, e você participou da evolução da pecuária. Como é que você enxerga isso? E vou além. Como é que você vê a pecuária daqui 5 anos? Que bela pergunta, hein, Caio? O que eu venho notando da pecuária desde quando era do meu avô, passou pelo meu pai, está em nós. Hoje a pecuária voltou a tomar conta das lavouras. Hoje muitos pecuaristas estão parando com a lavoura e voltando com a pecuária. A pecuária vem tomando uma grande proporção das áreas agrícolas, né? Por quê? Porque a pecuária também vem se modernizando
e buscando novas tecnologias. Então a pecuária, sem sombra de dúvida, daqui a 5 anos vai estar muito maior do que agora e profissional. E a pecuária mais rentável do que até mesmo do que a soja, por hectare. Esse é o nível da pecuária. É isso que você enxerga que vai estar daqui 5 anos. Ela já começou, né? Ela já começou há 5 anos atrás. Então as pessoas hoje estão voltando para a pecuária. Por quê? Porque vários pivôs que eram de soja, né, que eram agricultura, hoje está sendo plantado Tifton, né, e dando muito mais lucratividade. Então é o caminho de se ir. Que bacana. É bom a gente ter essa troca de experiências, né, e essa visão que você está tendo. É muito importante ressaltar aí da sua experiência comercial, principalmente aí nesses últimos dias, né? Você teve em diversas exposições aí e sentindo o mercado, né, Glau? Teve na Agro Brasília. Como é que foi a participação lá na Agro Brasília? Ela que recebe pecuaristas, produtores rurais, principalmente aqui da nossa região e em torno, né? Pois bem, a gente começou um tour desde a AgriShow. A gente foi para Agroteams, no Tocantins, e paramos essa semana aqui na Agro Brasília. Então, foi muito bom porque a gente conseguiu tirar muitas dúvidas dos pecuaristas, né? Porque quando se fala em Tifton, as pessoas nos perguntavam, tá, mas eu quero plantar 300, 400 hectares. E eu dizia para ele, parabéns que o senhor chegou no lugar certo, eu estou aqui para isso. Eu desenvolvi essa tecnologia para fazer isso. Né? E ele dizia, mas é mesmo? Digo, sim, foi isso que eu desenvolvi. Para quê? Para a gente levar esse benefício para a pecuária. Né? Então, a gente leva o sucesso ao pecuarista, ao produtor. Essa é a minha missão, é ele produzir mais com menos áreas e mais eficiente. E é dessa forma que o Brasil alimenta o mundo, né, Glau? Produzindo mais com menos áreas e preservando, né? Com certeza, porque tu tem uma diminuição de área, né? Alta lucratividade, tu tem uma verticalização do teu negócio, tu tem menos valores imobilizados em terra e tendo uma maior lucratividade. E sem falar da questão do meio ambiente, né? Que não vou entrar nesse assunto porque é muito dinâmico e precisava um dia inteiro para conversar, né, cara? Glauco, excelente, pessoal, aqui é o Frederico aí te elogiando e todos os outros aí falando a respeito do trabalho de vocês. E infelizmente a gente tem que chegar ao fim do nosso bate-papo aqui. Mas antes de concluir, eu gostaria de deixar aberto para você fazer suas considerações, deixar uma mensagem, né, para as pessoas que desejam implantar o Tifton, né, ou para as que ainda não sabem ainda e queiram fazer um teste, enfim. Fique à vontade para deixar a sua mensagem, o seu legado, né? Tudo isso aí em nome da Chiru Muda, dessa marca aí que representa o profissionalismo nesse trabalho tão importante que é a implantação da pastagem do Tifton. Muito bem, Caio, então agradecer a todos, a você, a todos que proporcionaram que nós estivéssemos aqui, a Liliane, né? E encerrando, dizer que a Chiru Mudas, né, que foi o nome que nós damos por ser um conselheiro, por ser um Chiru, como diz assim, ó, Chiru lá no sul, é aquela pessoa que tu pode contar sempre. E nós da Chiru Mudas temos isso, né? E aquelas pessoas que precisam, que querem desenvolver seu projeto de pecuária, entre em contato com nós ou com a nossa equipe pelas nossas redes sociais, meu telefone particular, o telefone da empresa, que nós desenvolvemos o projeto e mostramos se é viável para ele ou não, né? Então, assim, a gente quer levar para as pessoas a prosperidade, né? Então, muitas vezes eu até mesmo desvendo, né? Por quê? Porque às vezes não é para aquele produtor. Quando é para ele, a gente vai, mostra os caminhos e o que tem que ser feito. Meu propósito é levar a prosperidade às pessoas, né? Como eu digo assim, ó, todos os lugares que eu chego, onde eu implanto, eu sou que nem ser da casa. E essa é o que eu gosto de ser.
Que bacana, Glauco. Realmente a gente pode sentir isso durante o nosso bate-papo antes de estar aqui e durante toda a sua explicação aí. E que a Chiru só cresça, né, com essa missão aí de entregar resultado, entregar prosperidade ao nosso agronegócio. Realmente a gente precisa disso e contamos com você, com o Lourenço, com toda a equipe para poder incrementar quilos por hectare no Noroeste Mineiro. Não, com certeza, aqui no Noroeste a gente já tem um projeto, né, o projeto da Liliane, tem outros projetos surgindo, e dentro de Minas Gerais eu tenho muitas áreas implantadas, né? Então, às vezes, aqui foi falado bastante sobre boi, mas o Tifton tem muitas utilidades, desde para o bezerro, né, desde para o bezerro, para a vaca de leite, no confinamento, tem um uso muito grande de feno. Então, assim, ó, tem muito a explorar. Então, assim, para o produtor daqui que tiver dúvida como se usa feno, para que serve o feno, qual é a viabilidade do feno, né? Então, ir lá na Liliane, comprar feno da Liliane, para que serve, não serve, nós estamos à disposição, né? Se o pessoal quiser fazer um outro bate-papo técnico, ou quando que se usa feno, qual é os ganhos, nós estamos à disposição. A gente veio para contribuir com o UNAI, com a pecuária do UNAI e com o Estado de Minas Gerais e com o Brasil. Essa é o meu propósito. Glauco, muito obrigado de coração, em nome de toda a família UNAI Leilões, obrigado por estar aqui conosco e foi de grande aprendizado para nós esse nosso bate-papo. Eu que agradeço a você, Caio, e a UNAI Leilões, que abriu a porteira para nós e, como eu te disse no começo, foi uma grande satisfação bolhar a perna até aqui. Então, meu muito obrigado a você, toda a tua equipe, a todos o pessoal do UNAI Leilões e também para todos que estão assistindo. Show de bola! E para você que está nos assistindo, né, nós temos uma parceria muito sólida e próspera com a BR Agroterras, ele que é especialista na comercialização de fazendas. E nós não podemos finalizar o nosso podcast sem mostrar para você uma excelente oportunidade de fazenda que está no portfólio da BR Agroterras. Glauco, olha só essa propriedade que é aqui em Unai. São 163 hectares essa propriedade, né, com estrutura de sede, casa aí de vaqueiro, casa do patrão, né, tem também aí poço artesiano, açude, um córrego muito bacana, bem próximo da cidade, 30 quilômetros de Unai, com um potencial agrícola, podendo um cultivo aí de até 70 hectares em lavoura de sequeiro. Ela vem com altitude de 800 metros, favorável aí à agricultura, né? Então, quem sabe até a uma implantação de Tifton também, né? Com essa altitude é bom, Glauco? É altitude excelente também, né? E veja bem, me passou pela cabeça que 70 hectares, tu já imaginou ter 700 vacas de cria numa pequena fazenda? Tu ter 700 vacas com cria. Isso é o nosso projeto, é o sonho que a gente transforma para o pecuarista. E olha só, a partir desse momento que ele fizer a conta de 700 vacas numa propriedade de 160 hectares, ela se torna ainda mais barata, né, Glauco? Não, aí se torna a propriedade dada, né? Porque 700 vacas, tu precisaria no mínimo, se fosse outro capim, 700 hectares. Quando tu pega 630, e eu não sei o preço, mas vamos dizer que o preço médio seja 30 mil reais, tu já está economizando 18 milhões. Então ali tu já tem uma economia de 18 milhões. E tu tem o mesmo número de animais e muito mais produtivo, né? Tu vai ter uma lucratividade por hectare ali, se tu fizer uma pecuária bem feitinha, como a gente recomenda ali, ter uma lucratividade aí de 5 a 12 mil reais por hectare, né? Porque aí a gente também ajuda esse pecuarista a ter eficiência. Se ele fizer, que nem o Cássio, que nem o Lourenço falou do Cássio, né, a gente ensina ele a chegar a esses números. Tá vendo aí, Ricardo Ferreira, BR Agroterras? Tá aí a dica, né? Tá aí a dica para você que deseja incrementar a sua pecuária, procure no portfólio da BR Agroterras e já vá com esse incremento de produtividade
para o negócio, o tornando ainda mais viável. Olha, tem gente perguntando aí o contato do Glauco e do Lourenço, é a Jane Oliveira. Eu já coloco na tela o contato da Unai Leilões, né? Já está na tela aí, pode entrar em contato conosco, que imediatamente já vou já compartilhar o contato do Glauco aí, para que vocês possam ter um contato mais próximo, uma assessoria. Eu não sei aí qual é a região da Jane Oliveira, mas quem sabe aqui na região de Unai, aqui no Noroeste, dá tempo ainda do Glauco, né? Às vezes tomar até um cafezinho ou um chimarrão, né? Amanhã aí ou depois, juntamente com a Jane, e ter essa assessoria personalizada. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos que nos acompanharam, a todas as mensagens aí, a Chiro Mudas, ao Glauco, ao Lourenço, a esses dois jovens empreendedores que estão fazendo a diferença aqui no nosso Noroeste Mineiro. Concluímos aí com as belíssimas imagens da Liliane Queiroz, né, do gado no pivô da Liliane, onde ali foi implantado o Tifton. Ali mostra a força da pecuária do Noroeste Mineiro, de Minas Gerais. Mostra tecnologia, mostra trabalho, mostra garra, determinação. E mostra também que nada se consegue sozinho. Foi estabelecida uma parceria com a Chiro Mudas, foi estabelecida uma parceria com a genética desse gado Nelore, né? A Unai Leilões é uma grande parceira do Nelore Dama. Então, com essa belíssima imagem e com essa mensagem, nós concluímos e agradecemos aí por mais esse Abrindo a Porteira com a Unai Leilões. Obrigado, Liliane, toda a família que sempre nos acompanha, sempre apoia, sempre agrega o nosso podcast com conteúdo, com informação, com dicas, né? Sempre a gente está melhorando a nossa entrega aqui no podcast Abrindo a Porteira com a Unai Leilões. Nos vemos amanhã, terça-feira, no tradicional. Mais de 30 anos de Unai Leilões. Amanhã temos mais um grandioso leilão de gado de corte. A partir das 17 horas, aqui por este canal da Unai Leilões no YouTube. Até lá. Abrindo a Porteira com a Unai Leilões e apresentando Bons Negócios.